Então, eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 28. Queridos, nós sabemos que nós temos vivido dias difíceis, sim ou não? Você está passando por batalha na sua vida? Acho que ninguém ainda está assim, num estágio assim muito bom de tudo em paz, tudo tranquilo, sem lutas, sem batalhas, né? Até porque a palavra do Senhor nos diz que no mundo nós teremos aflições. Mas nós precisamos ter bom ânimo que Cristo, Ele venceu este mundo, né? Então, acredito que para nós vivermos em um lugar, em um estágio sem lutas e batalhas apenas quando nós estivermos no céu com o Senhor. Mas nós sabemos que as batalhas que nós enfrentamos muitas vezes, elas vêm com uma força descomunal e muitas vezes nós nos sentimos apáticos, cansados. Mas na verdade as lutas e as batalhas, elas são as oportunidades que o Senhor nos dá de nós guerrearmos, de nós usarmos as armas espirituais, de nós utilizarmos aquilo que o Senhor já conquistou na cruz por nós. É a oportunidade que o Senhor nos dá de nós crescermos e de nós avançarmos. Amém? E aqui nós vamos ler no Gênesis 28, a partir do versículo 10. Diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma pedra, uma das pedras do lugar, fez dela seu travesseiro e se deitou, ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que você está deitado agora, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que eu lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta do céu. Amém? Nós temos aqui, queridos, nessa passagem, a primeira menção na Bíblia sobre a casa de Deus. E todas as vezes que nós temos a primeira menção na Bíblia, traz o significado, traz a natureza, define a natureza do que se trata esse determinado assunto. Então aqui Jacó, antes dele determinar a respeito da casa de Deus, ele fala assim: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Isso nos mostra algo, que muitas vezes a presença do Senhor pode estar em um lugar. O Senhor pode estar se movendo em um lugar e nós não estamos sem perceber. Isso acontece muito quando nós estamos aqui no culto. Muitas vezes o Senhor está operando, vem uma presença, vem um fluir, um liberar muito forte. E tem muitas pessoas que muitas vezes não estão sentindo nada, estão assim, cara de paisagem, parece que nada está acontecendo. Porque nós podemos muitas vezes ignorar a presença do Senhor. Porque muitas vezes nós podemos tratar a presença do Senhor como algo irrelevante. A menos que eu tenha a revelação de que a presença do Senhor está neste lugar. E para eu ter a revelação da presença do Senhor, para eu discernir essa presença, quando o Senhor está se movendo, quando o Senhor está operando, quando o Senhor está liberando porções da sua presença, eu preciso ter sensibilidade espiritual para discernir isso. Então, se não houver revelação, se nós não tivermos a revelação da presença de Deus, nós podemos facilmente ignorá-la. Aqui, a revelação que Jacó teve de que o Senhor estava naquele lugar foi através desse sonho. E ele declara assim: quão temível é este lugar, a casa de Deus,
a porta do céu. Esse sonho de Jacó se trata de uma profecia que viria a respeito de Jesus. Porque Jesus, ele foi a casa de Deus aqui na terra. Mas o conceito de casa de Deus não parou em Jesus. Ela perpetua e ela se estende a mim e a você. Jesus, ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. João 17 fala que Cristo e o Pai, eles eram um só. Porque ele era a casa de Deus. Mas não parou em nós. Jesus, antes de morrer, antes de ir para a obra da cruz, ele falou o quê? Não vos deixareis sós. Eu darei o quem? O Consolador. E no dia de Pentecostes, em Atos 2, o Espírito Santo é liberado. E nós passamos a nos tornar o quê? A habitação do Espírito. O Espírito agora, que antes só pairava pela terra, o Espírito que antes apenas pairava e apenas havia manifestações, hoje ele habita em mim e você. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que verdadeiramente entregaram sua vida a Jesus. Nós nos tornamos casa de Deus. E através de Jesus nós nos tornamos essa casa de Deus. Algo que iniciou em Jesus se perpetua em nós. E Paulo continuou definindo casa de Deus, e que nós somos a casa de Deus. Eu queria que você abrisse lá no livro de 1 Coríntios. No capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. 3,16. 1 Coríntios 3,16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha só isso, gente. Eu e você passamos a ser sagrados, porque nós somos a habitação do Senhor. E ele continua lá em Efésios, vamos abrir no capítulo 2. Livro seguinte. Mas depois de Gálatas. Efésios 2, a partir do versículo 19, diz assim. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Cristo é a pedra angular. Ele é o nosso fundamento. E nós, como edifícios, nós estamos sendo formados através dessa pedra angular, para nos tornarmos a casa de Deus, a morada de Deus. É isso que Paulo ele declara. Nós, a igreja, eu e você que somos redimidos, que fomos alcançados pela graça do Senhor, nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Deus que antes habitava em templos feitos por mãos humanas. O Deus que habitava antes apenas no templo de Moisés. Depois passou a habitar no tabernáculo de Davi, que era apenas uma tenda. Depois passou a habitar no tabernáculo de Salomão, que era uma estrutura gigantesca, fenomenal. Ele passou a habitar em mim e você. Antes, quando havia todo tipo de protocolo para se acessar ao Senhor, para se apresentar diante de Deus, hoje nós podemos ter livre acesso ao Pai. Basta apenas que nós falamos com Ele. Nós temos livre acesso ao Pai, porque Cristo nos deu esse livre acesso.
Então eu e você hoje, nós somos casa de Deus, nós somos a habitação do Senhor. Nós somos o tabernáculo do Espírito. Nós vamos abrir lá mais uma vez, só para reforçar em 1 Pedro. Porque nós somos as pedras vivas. 1 Pedro 2, 4 e 5. Sempre que fala de pedras vivas, eu lembro de um FDR, eu não sei se quem aqui, os mais antigos, vão lembrar. Lembram? Quando o pastor ele trouxe uma série de ministrações sobre a igreja como noiva, a igreja como pedras vivas, e foi feito grupos, né? E cada grupo fez uma apresentação, e teve votação e tudo, e aqui ganhou foi a de pedras vivas. Foi linda a apresentação, quem lembra aqui? Foi muito legal. Olha o que é que 1 Pedro diz. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificadas, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, a palavra reforça que nós somos esse edifício, nós somos essa casa espiritual, nós somos o santuário do Espírito. E esse sonho de Jacó, não foi apenas com relação a Jesus, mas diz respeito a mim e a você. Ele é o coração da nossa identidade. Quando eu entendo, quando eu incorporo que eu sou casa de Deus, que essa é a minha identidade, isso define quem eu sou, queridos, a minha postura muda, a minha posição muda. Porque o que há em você é a coisa mais poderosa desse mundo, que é Cristo, que é o Senhor. Ou seja, tudo que você precisa já está dentro de você, porque Deus habita em você. E por que nós como igreja estamos acomodados? Por que nós como igreja vem as circunstâncias e nós estamos sendo tomados pelas circunstâncias, sendo tomados pelas adversidades, cansados, abatidos? Nos falta exercermos e incorporarmos essa verdade em nós. Eu sou casa de Deus. Eu sou a habitação do Senhor. Deus habita em mim. Se Deus está aqui, eu posso me mover e fazer, como Ele mesmo disse, coisas maiores. Amém? Essa é a nossa identidade. A casa de Deus é a imagem da intenção de Deus para a sua vida e para tudo que você faz. Deus quer que eu e você sejamos a casa onde Ele habite. Aqui no versículo 12 de Gênesis 28, fala do sonho. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. Quando nós somos casas de Deus, os céus estão abertos sobre nós. E os anjos, eles sobem e descem sobre as nossas vidas. Os céus estão abertos e os anjos, eles fluem. Eles sobem e descem, trazendo comandos, cumprindo missões que o Senhor determinou. Isso significa que este povo deve permanecer ligado neles. Nós que somos a casa de Deus, nós precisamos estar ligados, porque se nós somos a casa, a habitação dele, nós somos um com ele. Assim como também João 17 fala, quando Cristo ele ora por nós, ele fala que eles sejam um contigo, assim como eu sou um com o Pai. Então, se eu sou um, nós precisamos estar completamente ligados à nossa fonte. Deus deseja intensamente invadir este mundo com a realidade do que foi conquistado na cruz de Jesus.
Mas ele espera um povo que recorre constantemente aos recursos invisíveis dos céus, que estão inativos. E assim nós passamos a funcionar como casa de Deus. Quando eu recorro constantemente aos céus, quando eu recorro constantemente àquilo que o Senhor já liberou sobre nós, eu estou habilitado para ser essa casa de Deus. Os anjos começam a fluir. Aí sim eu passo a funcionar como casa de Deus. Eu estou achando que tem muita casa aqui que está abandonada, né? Nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor já nos entregou. E se nós entendermos e formos confiantes em nossa identidade como casa de Deus, nós poderemos realizar feitos grandiosos, porque nenhum poder das trevas pode impedir a tua comunhão com o Pai. Cristo, Ele é o nosso mediador. Nós temos livre acesso ao Pai. E a palavra do Senhor diz que tudo que nós pedirmos em seu nome, Ele nos concederá. Então isso nos mostra que nós como igreja, nós não estamos usando os recursos dos céus. Nós não estamos utilizando aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Ser casa de Deus significa que temos autoridade em Jesus Cristo, que está à direita de Deus Pai. A mesma autoridade que Cristo tem está sobre mim. Fomos designados e revestidos de poder para ser sua casa. Como cristãos e como casa temos a liberdade e acesso absoluto aos céus. Porém, há muitas escadas das nossas casas que não estão sendo utilizadas. Aqui no sonho, volto a dizer, Jacó ele fala que havia uma escada que dava até o topo dos céus. Os céus estavam abertos. E essa escada dava até os céus. E ele diz que anjos sobem e descem. Por que não há anjos subindo e descendo das nossas escadas? Porque nós não temos entrado, nós não temos acessado o sobrenatural. E os anjos, a figura dos anjos, eles sobem quando eles estão completando uma missão. E eles descem quando eles estão a caminho de executar uma tarefa sobrenatural. O trabalho dos anjos é trazer a realidade do governo de Deus aqui para a terra. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso lá em Hebreus, no capítulo 1. Versículo 14 diz assim: ora, a qual dos anjos de Deus, em algum momento, 14, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos, eles recebem missões espirituais do próprio Deus, e eles são liberados para executar esses serviços em favor de nós que herdamos a salvação. Então, dentro de nós, em nossas vidas, queridos, os anjos, eles precisam subir e descer. Porque o Senhor está liberando, está dando comandos a eles, para que eles venham intervir em seu favor, nas situações que afligem a sua vida, nas situações que afligem a tua casa, a tua família. Mas nós precisamos dar livre acesso a esses anjos. Quando nós ativamos o mundo espiritual, quando nós nos movemos em fé, quando nós ativamos o sobrenatural de Deus. Quando há um impossível diante de mim, quando há uma situação difícil, eu não me paraliso, eu não me envergonho, eu não me acomodo, eu sou tomado por esse Espírito. E eu começo a declarar: Senhor, dá ordem aos teus anjos para guerrear em meu favor e nessa causa. Senhor, a tua palavra diz que os teus anjos vêm a serviço em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eu tenho a tua salvação. Então, Senhor, e agora em nome de Jesus, eu declaro que os anjos venham operando milagre nessa causa, nessa situação, em nome de Jesus. Nós precisamos ativar o mundo espiritual. Nós precisamos ativar
ativar os céus em nosso favor. Mas nós estamos guerreando, queridos, com armas carnais. Em Efésios fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir principados e potestades. E por que nós não estamos utilizando essas armas? Por que nós estamos tão cansados e abatidos? Porque nós não estamos recorrendo aos céus e clamando ao Senhor para que os anjos executem o serviço que é deles, que o Senhor ordena que eles façam. Nós precisamos, queridos, sermos agitados no nosso espírito, ativar o nosso espírito, mortificar a nossa carne e diante das circunstâncias da nossa vida, ativarmos o espiritual, ativarmos a identidade como casa de Deus, como habitação de Deus, santuário do Espírito. O Espírito Santo habita em mim, o Deus Todo-Poderoso habita em mim. Então o poder que há no Senhor está em mim para vencer essas circunstâncias. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! E esse é o nosso problema. Nós não estamos funcionando como casa de Deus. Para nós sermos casa de Deus, nós precisamos nos agitar e nos encher com a vida. E tudo aquilo que é livre para operar no céu, passará a ser livre para operar na minha vida e na sua vida. O que é que tem no céu, meu irmão? No céu tem paz, no céu tem alegria, no céu tem provisão, no céu tem abundância, no céu há cura, no céu há prosperidade. Então tudo isso é livre para operar aqui na terra, na minha vida e na sua vida. Mas nós precisamos tomar posse porque Cristo já conquistou tudo isso na cruz por nós. Nós precisamos ativar isso dentro de nós. Nós precisamos despertar isso dentro de nós. E talvez você saia dessa ministração aqui, cheio do Espírito. Ai, amanhã eu vou começar a orar e Deus vai agir. E talvez Deus não age a princípio. Talvez venha uma situação, você age com fé. Talvez você não veja as coisas acontecendo. Mas eu vou te falar. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então persevera, persiste. Começa a dar passos de fé. Começa a caminhar em fé. Essa circunstância na minha vida está assim. Eu me posiciono dessa maneira como uma vencedora. Eu me posiciono dessa maneira. Eu vou ativar os recursos dos céus em meu favor. E à medida que você vai caminhando em fé, em ousadia, você vai sendo fortalecido. E aí você começa a ver o céu se movendo em seu favor. Mas você precisa perseverar. Você precisa crer, você precisa perseverar no Senhor. E aqui vamos voltar lá para Gênesis 27, 28. Jacó, ele traz mais uma. Pela primeira vez, mais uma menção. Ele diz: quão temível este lugar, a casa de Deus, a porta dos céus. Nesse contexto, o que é a porta? O que é uma porta? Porta é um lugar de acesso. Porta é um lugar de transição. Porta é um lugar de passagem. Quando se fala que nós, a igreja, eu e você somos a porta do céu, que é uma outra forma de falar que nós somos a casa de Deus, nós estamos nos referindo que tudo que tem liberdade para operar nos céus, tem passagem sobre a minha vida. Eu sou a casa de Deus, eu sou a porta dos céus. A porta do céu, sabe onde é que está? Na minha mente e na sua mente.
é uma renovação de mente. Então, tudo que é livre para operar nos céus, tem a passagem, tem o acesso, porque você é a porta do céu. O lugar onde a realidade do céu se torna disponível para nós. E ali, a porta do céu é quando o céu invade a terra. Através dessa porta. Lá em Mateus, no capítulo 16, texto muito conhecido por nós. Não tem um domingo que o pastor Pedro não fale desse versículo. (16, 18). Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, nós temos poder e autoridade. Tudo que nós ligarmos aqui na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que nós desligarmos será desligado nos céus. Senhor, eu desligo agora essa enfermidade e será desligado. Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus essa circunstância na minha vida e será desligada no nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que Ele nos deu a chave do reino dos céus. Quando Ele fala que nós temos a chave do reino dos céus, é porque eu e você, nós somos a casa de Deus, a porta do céu. Tem passagem. Há uma passagem em mim, há uma passagem em você, para trazer a realidade do céu aqui para a terra. E aqui também nesse texto, no versículo 18, Cristo ele fala: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Muitas vezes nós temos um entendimento errôneo a respeito disso. Muitas vezes nós achamos que o inferno está avançando. O inferno está avançando e nós estamos aqui acuados na defensiva, fechando a porta para que Satanás não avance, para que o inferno não avance. Mas Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a igreja ela está avançando. A igreja ela está atacando. A igreja está rompendo. Nós não estamos na posição de defesa, nós estamos na posição de ataque. A igreja está avançando, eu e você estamos rompendo. Então Satanás, ele coloca assim a resistência. As portas do inferno vêm para resistir, mas elas não prevalecerão contra nós. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Aleluia! Satanás, ele tem aumentado a sua resistência. Mas a nossa resposta precisa ser continuar rompendo e avançando. Porque mais uma vez, se Deus é por nós, quem será contra nós? E que fique claro, nós não guerreamos pela vitória. Nós guerreamos em vitória. Lá em 1 João 3, fala que para isto se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Ele já destruiu as obras do diabo. Eu e você precisamos apenas tomar posse dessa vitória, porque ele já destruiu. Ele venceu a morte. E eu preciso me mover nisso. Eu preciso me mover nessa verdade. Ai, Satanás está se levantando. Ai, o inferno todo está se levantando. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Começa a tomar posse. Olha, diabo. A palavra do Senhor diz que Jesus já destruiu as tuas obras. Então você já perdeu na minha vida. Eu não aceito essa circunstância vir para me paralisar. Eu não aceito essa circunstância vir para me destruir. Eu não aceito essa circunstância vir para me abater, para entristecer a minha casa, a minha família, roubar a minha paz. Arreda-te daqui em nome de Jesus. Essa é a nossa postura.
precisa ser a minha e a sua postura, porque eu sou casa de Deus, você é casa de Deus, nós somos a habitação do Senhor. E o nosso objetivo é concordar com o céu o tempo todo. Queridos, quantas vezes nós estamos passando por batalhas e da nossa boca só sai murmuração, só sai reclamação. Porque nós nos esquecemos quem nós somos em Deus. Mas nós precisamos o tempo todo concordar com o céu. Nós precisamos o tempo todo deixar a nossa mente ser a porta dos céus, onde os anjos sobem e descem livremente para cumprir as missões ordenadas por Deus. Eles são liberados através da nossa concordância. Quando nós declaramos a palavra, quando nós concordamos com os céus. A nossa tarefa é ver o que está ligado lá em cima e depois ligá-lo aqui. Tudo que é livre para funcionar nos céus precisa ser livre para funcionar na tua vida. Tudo que é livre para operar nos céus precisa ser livre para operar na tua vida. E assim nós vamos vencer, queridos, essas circunstâncias que muitas vezes parece que a igreja está completamente abatida. E a minha oração é sempre: Senhor, em nome de Jesus, levanta o teu povo. Senhor, desperta o teu povo. Porque há um poder sobrenatural nas tuas mãos dentro de você. E você não está utilizando. E é muito interessante porque essa palavra, eu li a respeito disso há alguns anos atrás. E mais ou menos há um ano atrás, um pouco menos de um ano atrás, todas as vezes que eu ia para a presença do Senhor, eu ouvia o Senhor falando: a porta do céu, a porta do céu, a porta do céu. E aí eu vinha para essa passagem de Gênesis 28, eu li a respeito disso. Mas não vinha um entendimento para mim. E todas as vezes que eu ia, foram meses, acho que foi uns 2 meses, o Senhor falando: a porta do céu, a porta do céu. E eu lendo e relendo: Senhor, o que é que o Senhor está querendo ministrar a minha vida sobre a porta do céu? Eu já sei o que é a porta do céu, eu já sei que eu sou a porta do céu. O que é que o Senhor está querendo ministrar? E depois de um tempo, nós começamos a entrar em níveis de lutas e batalhas muito grandes. E aí eu comecei a entender por que o Senhor estava falando sobre a porta do céu. É para que eu me posicionasse como porta do céu diante das circunstâncias que eu estaria enfrentando mais à frente. E depois de um tempo o Senhor parou de falar, vieram essas circunstâncias. E até hoje o Senhor continua: a porta do céu, a porta do céu, a porta do céu. E agora eu tenho um entendimento. Agora eu tenho um discernimento que é por causa disso. Por causa dessas circunstâncias que nós estamos enfrentando. Que eu e você, nós precisamos ter uma nova postura espiritual. E eu questionava ao Senhor, eu falei: Senhor, se o Senhor quer que eu me mova como porta do céu, como casa de Deus. Eu falava assim: por que eu não tenho orado, guerreado em oração como eu guerreava antigamente? Antigamente eu ia para o céu, para o meu secreto, eu guerreava e expulsava demônio, era tei. E hoje, quando eu vou para o meu secreto, não tem mais essa oração fervorosa, esse ímpeto. E o Senhor falava assim comigo: muito mais do que uma oração fervorosa. Ser porta do céu é um estilo de vida e uma mudança de mentalidade. O que o Senhor, espera de nós, ser porta do céu, é ter uma mente renovada pelo Espírito. É uma postura de cidadão do reino dos céus. Muitas vezes vai se manifestar assim através de uma oração fervorosa, onde você vai estar expulsando demônio, capeta e tudo que tiver à sua frente. Mas não se limita a apenas isso. Porque se trata de uma postura e de um estilo de vida arriscado. Sabe por quê? É arriscado você se posicionar como porta do céu. Porque muitas vezes as pessoas que estão do seu lado não vão entender. Muitas vezes as pessoas que estão no seu lado vão te criticar. Muitas vezes você vai querer orar e muitas vezes a coisa não vai acontecer. Mas você se posiciona como porta do céu e você continua nessa posição, nesse lugar, e aí as coisas começam a fluir de você.
E é muito interessante porque o Senhor, Ele sempre nos testa naquilo que nós vamos ministrar. Sempre. Não tem uma vez que eu não suba neste altar onde eu não sou testada naquilo que eu vou ministrar. Quando foi quinta-feira à noite, manda uma mãe no grupo do colégio. Gente, olha, meu filho está com influenza A. Vejam aí se as crianças de vocês não têm algum sintoma. Influenza A, para quem não sabe, é o vírus que causa bronquiolite, que é o terror das mães, né? E a Antonella teve influenza ano passado e foi assim terrível. Não teve a bronquiolite, não avançou para a bronquiolite. Mas o vírus ela teve, foi assim a pior doença que ela já teve. Graças a Deus a Antonella não fica doente com facilidade, mas foi muito difícil. Eu sou traumatizada até hoje com esse negócio. E na mesma hora eu comecei a orar. Quando foi de quinta para sexta à noite, já foi aquela noite caótica. Ela estava dormindo melhor, diminuiu o tempo de soneca dela. Ela começou a dormir um pouquinho melhor à noite, mas quando foi de quinta para sexta, aquela noite picada, acordando o tempo todo. Eu, Senhor Jesus, o que está acontecendo? Mas acordou, estava bem, mandei para a escola. E a gente já acorda, eu não sei você, mas eu, depois de uma noite mal dormida, eu fico mal-humorada. Não tem nada pior do que uma noite mal dormida. Mas aí a gente respira fundo e vamos seguir, vamos vencer, né? Quando eu volto para buscar ela na escola, e eu passei a sexta-feira de manhã preparando essa palavra, enquanto ela estava na escola. E aí, quando eu busco ela no colégio, ai, mãezinha, ela está meio quentinha. Botei o termômetro, não acusou febre, mas ela está quentinha e está com o nariz escorrendo. Na mesma hora, ai, Senhor Jesus amado, não acredito nisso. E aí eu no carro com ela, deixei o Enzo no colégio dele, voltando para casa com ela. E eu comecei a orar, Senhor, eu preciso viver o que eu estou pregando. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade. Eu não aceito que a minha filha está com influenza. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Vem agora com a cura sobre a vida dela. Sabe quando você olha para a criança, aquele olhinho baixo de doença? Ai, gente, não tem coisa. Acaba comigo. Eu dirigindo ela com aquele olhinho baixo. E o Senhor, em nome de Jesus, eu comecei a clamar. Quando eu chego em casa, ela já estava dormindo. E eu tiro ela da cadeirinha, boto ela na cama, senti ela quentinha. Ela dormiu a soneca dela. E aí eu mando mensagem para o pediatra dela. Olha, um amiguinho da Antonella está com influenza A. E ela está quentinha, não aferi a temperatura, não sei se está febre mesmo. Mas ela está quente e com o nariz escorrendo. E ele vá na farmácia, faça o teste, faça o exame para ver se ela está bem. Para ver se ela está com influenza A. Se ela tiver, a gente entra com o Tamiflu, que é o remédio para combater esse vírus. E eu pensando, nossa, ela foi dormir quentinha, vamos ver como é que ela vai acordar, né? Pode ser que a febre tenha aumentado enquanto ela estava dormindo. Gente, ela tirou a soneca dela. Quando ela acordou, a menina não tinha nada de febre. Ela estava super bem. Aquele olhazinho dela baixo, não tinha mais. Já estava comendo, já estava pulando, já estava brincando. E aí, quando ela acordou, eu dei o lanche dela. Eu falei, amor, vamos na farmácia fazer o exame. E ele, vamos mesmo, exame chato, vai submeter a bichinha a isso. Eu falei, vamos, só para testificar. E quando nós fizemos o teste, o painel viral, negativo para influenza A, influenza B, coronavírus, todos os vírus, ela não tem nada. Para a honra e glória do Senhor. São nessas situações que nós precisamos ativar o mundo espiritual. São nessas situações que eu e você precisamos nos mover em fé. São nessas situações que nós precisamos reagir com o espírito contrário. Ser porta do céu é ter uma mente renovada pela verdade da palavra. E diante das circunstâncias, você não é tomado pelas circunstâncias.
Você reage às circunstâncias com o espírito contrário. Senhor, está a doença, mas eu declaro a cura em nome de Jesus. Senhor, a escassez, mas eu declaro a provisão em nome de Jesus. Senhor, as portas estão fechadas, mas eu declaro portas sejam abertas agora em nome de Jesus. Não ser tomado pelas circunstâncias. Ai, eu estou passando por uma prova. Ai, eu estou sendo tomada. Ai, meus filhos estão doentes. Ai, é escassez, é falta de recursos, é isso, é aquilo outro. O Senhor nos chama para uma nova posição, para uma nova postura. E essas coisas, elas se manifestam nos nossos dias, no nosso dia a dia. Tendo uma mente renovada pela verdade da palavra. Muitas vezes, responder a essa adversidade vai exigir de você uma oração fervorosa. Mas mais do que isso, o Senhor quer de mim e de você uma nova postura e uma nova posição. Que nós ativemos, que nós tomemos posse de tudo aquilo que o Senhor já conquistou na cruz por mim e por você. O que o Senhor espera de mim e de você é que nós estejamos, é tempo de nós buscarmos mais, de nós sermos cheios do Espírito. Porque quando nós estamos passando por lutas e batalhas, meu irmão, muitas vezes nós queremos alívio para essas lutas. E o Senhor me falava hoje pela manhã, tem muita gente querendo alívio das circunstâncias. Pare de buscar alívio, porque você pode comprometer o propósito de Deus na sua vida. Quando você está cansado, quando você está cansada, as lutas estão na tua vida e você busca a todo custo alívio. E muitas vezes não é o alívio na presença do Senhor, é alívio na sua força, buscando maneiras e jeitinhos de aliviar essa circunstância. Você pode comprometer o propósito de Deus na tua vida. E muitas vezes o Senhor, Ele não quer transformar essa situação, Ele quer usar essa transformação para te transformar. Deus não quer mudar essa área da tua vida ainda, Ele está usando essa área para te mudar. E você precisa reagir dessa maneira. O Senhor tem mexido tanto comigo. E aí, dessa sexta-feira, acordei com mau humor. Aquele mau humor assim, de uma noite mal dormida. A gente respira fundo. Vontade que tem é gritar, é espernear. E o Espírito Santo, você é a porta do céu. Porta do céu. Sou mulher sábia. Sou mulher cheia do Espírito Santo. Você é a porta do céu. Vem a vontade de muitas vezes agir na nossa força, na nossa carne. Eu sou a porta do céu. Isso não é livre para operar no céu. Então não pode ser livre para operar na minha vida. Vem um abençoado, te tira do sério. No teu trabalho, no trânsito. Gente, eu sou tão testada no trânsito. Misericórdia, meu Pai amado. Eu ainda preciso ser mais trabalhada no trânsito, eu confesso. Porque a vontade que tem é sai buzinando. Porque o povo é muito, né? Senhor, eu sou porta do céu. Esse estresse não é livre para operar no céu, então não pode ser livre para operar na minha vida. É assim. E nós vamos vencendo um dia após o outro. E nós vamos sendo lapidados pelo Senhor um dia após o outro. Nós vamos vencendo um dia após o outro. Senhor, venci esse dia. Eu sou porta do céu. Eu sou a casa de Deus. Eu sou tua habitação. Eu vou transformar essa realidade da minha vida. Eu vou transformar essa área dentro de mim que me paralisa, que me impede de viver os teus propósitos. E nós vamos vencendo um dia após o outro, vencendo um dia após o outro. Eu lembro, engraçado, nesse dia eu vou falar, porque ele me expõe muito, né? Eu posso expor ele também, né? Eu vou falar. Aí nesse dia, né? Toda manhã, ele foi lá me acordar. Amor, acorda, tá na hora. Lá se vai.
Aí a Antonella, fui me arrumar para me arrumar para deixar a Antonella. E aí a Antonella estava dormindo ainda, ela acordou. Eu falei, amor, a Antonella acordou. Todos os dias de manhã ele pega a Antonella, quando a Antonella acorda, vai dar o café da manhã da Antonella, todo dia. Aí nesse dia, amor, a Antonella acordou. E aí? Sim, e aí? Eu falei, sim, e aí é para fazer o quê? Né? Ninguém sabe o que é para fazer. Aí eu não vou responder. Eu agi no Espírito, eu sou a porta do céu, eu sou cheia do Espírito. Não respondi, me vi de doida. Aí eu acho que o Espírito Santo cutucou ele, aí ele foi lá pegar a Antonella para dar o lanche dela. Mas é assim que você é porta do céu, meu irmão. É diante de um sim, e aí, um sim, aí. E aí, que é para fazer o que tu precisa fazer, né? Você não responde assim. Você não responde. Você age como porta do céu. Esse estresse não tem liberdade para operar no céu, então não tem liberdade para operar na minha vida. São nas coisas pequenas e simples, queridos, que nós agimos como homens e mulheres de Deus. É assim que o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas dia após dia. Através de uma mudança de mentalidade, através de uma mudança de postura. Nós precisamos, o Senhor chama eu e você, para acessarmos as liberações dos céus sobre a minha vida e sobre a sua vida. A palavra profética declara sobre o enchimento do Espírito, sobre o dia de Pentecostes. E o Espírito Santo, ele já habita dentro de nós. Nós já somos cheios do Espírito, mas nós precisamos buscar mais. Mas nós precisamos nos encher mais, justamente para ativar o mundo espiritual, para liberar o céu sobre nós. Declarar céus, abram sobre essa área na minha vida. Mas isso vai precisar, para você se posicionar como porta do céu, como a casa do Senhor, precisa de uma busca, precisa de uma entrega. Precisa de uma vida de oração, de uma vida no secreto. Porque se você não buscar o Senhor, você não vai ter o discernimento para ativar aquilo que passa no céu, aqui na terra. Para trazer a realidade do céu aqui para a terra. Então eu te convido em nome de Jesus a se levantar. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu não sei qual é a adversidade que você está enfrentando. Mas eu quero te falar. Deus está usando essa circunstância para te promover. Deus quer usar essa circunstância para te dar novos níveis de autoridade. Porque nós só vamos ter experiências sobrenaturais com Deus diante de adversidades. Muitas vezes nós vamos para a presença do Senhor e clamamos: Senhor, eu quero viver coisas novas. Senhor, eu quero viver coisas extraordinárias. Eu quero viver milagres. Milagres só se vive diante de impossíveis. Céus abertos só se vive diante de adversidades. Cura só se vive diante de enfermidade. Provisão só se vive diante de uma escassez. Então é diante dessas circunstâncias que você está passando que o Senhor quer te promover, que o Senhor quer te levantar em novos níveis de autoridade, em novos níveis de fé, em novos níveis de autoridade, de ousadia no Espírito. Porque nós só crescemos, queridos, diante das tribulações. E se você evita a tribulação, você está evitando a Deus, porque Deus está na tribulação. Deus está nas adversidades. Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa adversidade que você está passando está contribuindo para o propósito de Deus na tua vida. Essa situação que você está passando, talvez você esteja cheio de conflitos na tua mente. Talvez
você esteja vivendo uma situação onde você está completamente desconfortável, você não sabe o que fazer. É justamente isso. Deus está te empurrando a viver coisas novas nele. O Senhor está te empurrando a ativar o sobrenatural, te empurrando para que você tome uma nova posição espiritual, uma nova postura espiritual. Porque você quer estar em um lugar e esse lugar não te comporta mais, porque o Senhor está querendo te colocar em novos níveis, em novos lugares. E aí vem o desconforto. E você não está entendendo esse desconforto. Eu estou querendo te promover, diz o Senhor. Eu quero te colocar em novos lugares, diz o Senhor. Coisas que antes para você valorizava tanto, hoje você já não valoriza mais. Porque o Senhor está querendo te colocar em novos lugares. Começa a olhar para essa circunstância como tua amiga. Começa a olhar para essa adversidade como tua amiga. Olha, você será a pedra que vai me promover. Essa circunstância vai ser a situação que eu serei levantada pelo Senhor. E eu vou vencer, eu vou ter experiências novas. Eu vou testemunhar de coisas importantes